Olá, seja bem-vindo. Hoje você vai conhecer algumas das curiosidades mais surpreendentes sobre o nosso Sistema Solar. Saturno. Uma curiosidade inusitada sobre Saturno é relacionada a seus anéis. Os anéis de Saturno não são estruturas sólidas, como muitas pessoas imaginam, mas são compostos principalmente de pequenas partículas de gelo e rocha, variando em tamanho desde grãos de poeira até pedaços maiores. A razão pela qual esses anéis existem e mantêm sua forma peculiar está relacionada ao equilíbrio entre forças gravitacionais e forças de maré. Os anéis de Saturno estão dentro da chamada linha de Roche do planeta, que é a região onde as forças de maré de Saturno superam a gravidade do próprio anel. Nesse ponto, a gravidade de Saturno tende a desintegrar qualquer corpo celeste que esteja mais próximo do planeta do que essa linha. No entanto, as forças de maré exercidas pelo planeta sobre as partículas dos anéis também impedem que essas partículas colapsem em Saturno. Assim, a combinação das forças gravitacionais e de maré cria um equilíbrio dinâmico que mantém os anéis de Saturno em sua órbita característica. Este fenômeno é fascinante porque, apesar da aparente fragilidade dos anéis, eles conseguem persistir devido a essa interação complexa entre forças, formando um dos espetáculos mais impressionantes do Sistema Solar. Lua. A Lua está se afastando cada ano um pouco mais da Terra, e isso se dá porque a Terra gira mais rápido do que a Lua dá a volta nela. As marés fazem a Terra e a Lua mudarem de forma. Essa mudança cria uma força que puxa a Lua, fazendo com que ela se afaste pouco a pouco da Terra. Então, a Lua ganha mais energia para se mover e acaba ficando mais longe. Esse afastamento é bem devagar, só alguns centímetros por ano. Isso tem um efeito interessante em eventos como eclipses solares, porque a Lua vai parecer menor. Isso significa que, eventualmente, durante um eclipse total, a Lua não vai cobrir totalmente o Sol. Vai ficar um anel de luz ao redor da Lua. É um processo lento, mas afeta como vemos esses eventos especiais no céu. Sol. O Sol passa por um ciclo aproximado de 11 anos, conhecido como ciclo solar. Durante esse período, a atividade solar varia, atingindo um pico e, em seguida, diminuindo. Uma curiosidade inusitada é que, durante o pico do ciclo, o número de manchas solares aumenta. Essas manchas são áreas mais frias e escuras na superfície do Sol, relacionadas a campos magnéticos intensos. O ciclo solar afeta não apenas a atividade solar, mas também as condições na Terra, como a intensidade das auroras. Embora o espaço seja conhecido por ser um vácuo onde o som não pode se propagar, os cientistas conseguiram ouvir o Sol de uma maneira peculiar. Convertendo as oscilações das ondas solares em sons audíveis, foi possível criar uma música solar. Os tons resultantes são, é claro, inaudíveis para o ouvido humano no espaço, mas essa representação sonora fornece insights sobre as vibrações e os movimentos internos da estrela. Mercúrio. Este pequeno planeta é o mais elíptico em sua órbita ao redor do Sol. A órbita de Mercúrio é tão excentricamente elíptica que seu formato é mais parecido com uma oval do que com um círculo perfeito. O que torna isso ainda mais interessante é o efeito gravitacional dessa órbita elíptica. Devido à proximidade do Sol, a gravidade do astro-rei é significativamente mais intensa do que em planetas mais distantes, como a Terra. Isso leva a uma precessão orbital peculiar em Mercúrio. A precessão ocorre quando a órbita de Mercúrio gira ligeiramente a cada órbita completa. Esse movimento orbital, conhecido como precessão orbital, devido à teoria da relatividade geral de Einstein, é um fenômeno sutil, mas notável. Assim, Mercúrio não só tem uma órbita altamente elíptica, mas sua orientação orbital muda ao longo do tempo, proporcionando uma dinâmica orbital única que desafia as expectativas e destaca as complexidades do movimento planetário. Júpiter. A sua grande mancha vermelha, uma gigantesca tempestade que ocorre na atmosfera do planeta. Essa tempestade existe há séculos e é tão grande que poderia engolir a Terra várias vezes. No entanto, a curiosidade reside no fato de que, ao longo das décadas, a grande mancha vermelha tem diminuído em tamanho. Observações feitas por astrônomos indicam que a grande mancha vermelha está encolhendo. Sua taxa de contração não é constante, mas a tempestade icônica está de fato perdendo área.
Os cientistas ainda estão tentando entender completamente os motivos desse encolhimento, explorando possíveis interações complexas entre correntes atmosféricas e fenômenos ainda não completamente compreendidos na atmosfera de Júpiter. Essa curiosidade destaca como até mesmo os elementos mais duradouros e impressionantes do Sistema Solar, como a grande mancha vermelha de Júpiter, estão sujeitos a mudanças e evoluções ao longo do tempo. Marte. Em uma comparação com a Terra, onde temos estações do ano, Marte também tem mudanças sazonais, mas com um toque peculiar. Durante a primavera e o verão marcianos, a luz solar atinge os polos do planeta de uma maneira especial. A luz incide de tal forma que o dióxido de carbono congelado, gelo seco, presente nos polos de Marte, se sublima diretamente para o estado gasoso. Esse processo cria uma reação fascinante. A sublimação do gelo nos polos faz com que enormes jatos de gás se elevem no ar marciano. Esses jatos de gás, compostos principalmente de dióxido de carbono, erguem-se a centenas de metros acima da superfície e criam um espetáculo visual único. Essa atividade sazonal é semelhante a geysers, embora seja alimentada pela sublimação do gelo seco, não por água líquida. Essa curiosidade destaca a dinâmica atmosférica única de Marte e as interações intrigantes que ocorrem durante suas estações, adicionando um toque especial à complexidade do planeta vermelho. Terra. Uma curiosidade inusitada sobre a Terra é a existência de um fenômeno chamado rochas nômades, ou pedras que se movem. Um exemplo notável disso ocorre na área de recreação nacional de Racetrack Playa, no Vale da Morte, nos Estados Unidos. Neste local, grandes rochas planas, algumas pesando centenas de quilos, deixam trilhas curiosas no solo. O mais intrigante é que essas rochas aparentemente se movem por conta própria ao longo do tempo, criando padrões de rastros no solo. Por muito tempo, o fenômeno foi um mistério. A explicação para esse movimento foi descoberta mais recentemente e envolve um conjunto raro de condições. Quando a superfície do lago temporário na praia fica molhada devido às chuvas, ela se torna escorregadia. Em seguida, ventos fortes combinados com o gelo que se forma ao redor das rochas durante as noites frias fazem com que essas rochas se desloquem lentamente pela superfície lisa do lago, deixando para trás rastros curiosos no solo seco. Esse fenômeno destaca como a Terra ainda guarda mistérios e fenômenos surpreendentes, mesmo em locais remotos e aparentemente desolados. Vênus. Ele gira em sentido horário, rotação retrógrada, ao contrário da maioria dos planetas do Sistema Solar que giram no sentido anti-horário. Além disso, a rotação de Vênus é muito lenta em comparação com sua órbita ao redor do Sol. Enquanto um dia em Vênus, o tempo que leva para o planeta completar uma rotação em torno de seu próprio eixo, é mais curto que um ano venusiano. O tempo que leva para completar uma órbita ao redor do Sol, o movimento de rotação é incrivelmente lento. Um dia em Vênus dura mais do que um ano em Vênus. Para ser mais preciso, Vênus leva cerca de 243 dias terrestres para completar uma rotação, mas apenas cerca de 225 dias terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Esse comportamento peculiar de rotação lenta e retrógrada de Vênus é um mistério para os cientistas, e sua explicação ainda não é totalmente compreendida. Esse fenômeno faz de Vênus um dos planetas mais intrigantes do Sistema Solar. Asteroide Psyche, 16. Uma curiosidade inusitada envolve o asteroide chamado Psyche 16. Psyche 16 é um asteroide localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter e é conhecido por ter uma composição única que o diferencia da maioria dos asteroides. O que torna Psyche 16 tão intrigante é que os cientistas acreditam que ele pode ser o núcleo metálico exposto de um protoplaneta extinto. O asteroide é composto principalmente de metais, como ferro e níquel, sugerindo que pode ser o núcleo de um planeta que foi despojado de sua crosta e manto em algum momento do passado. A NASA planeja uma missão chamada Psyche, que está programada para explorar esse asteroide e buscar mais informações sobre sua composição e origem. Se confirmado, Psyche 16 fornecerá informações valiosas sobre os processos de formação planetária e a evolução de corpos celestes em nosso sistema solar.
Essa curiosidade destaca a diversidade e os mistérios que ainda existem entre os objetos que orbitam o Sol. Sedna. Uma curiosidade inusitada sobre o Sistema Solar envolve um objeto muito distante e peculiar chamado Sedna. Sedna é um corpo celeste classificado como um objeto transnetuniano, o que significa que sua órbita está além da órbita de Netuno. O que torna Sedna fascinante é a natureza incomum de sua órbita elíptica e altamente alongada. Sua órbita é tão distante do Sol que leva cerca de 11.400 anos para completar uma única volta ao redor do Sol. Além disso, Sedna possui uma inclinação orbital muito inclinada em relação ao plano do Sistema Solar. O mistério em torno de Sedna está na pergunta: como esse objeto distante, com uma órbita tão única, chegou a estar onde está? Sua presença desafia as explicações convencionais para a formação e evolução do Sistema Solar, sugerindo que interações passadas, possivelmente com estrelas próximas ou objetos massivos ainda não descobertos, podem ter desempenhado um papel em sua órbita peculiar. Assim, Sedna destaca que, mesmo com todo o conhecimento que temos sobre o Sistema Solar, ainda há objetos intrigantes e enigmas que desafiam nossa compreensão completa deste vasto sistema planetário. Espero que você tenha gostado dessas curiosidades. E se você gostou do vídeo, peço encarecidamente que deixe seu like e se inscreva no canal. E até um próximo vídeo.